Eu sou Mariane Pinotti, sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista, né? Formada aqui em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, né? E hoje eu faço, enfim, atendo no meu consultório e sou cirurgiã do grupo de cirurgia oncológica mamária da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tenho a honra de fazer parte desse importante grupo que trata câncer de mama lá, né? E, enfim, a gente vai abordar hoje um assunto que eu gosto muito, que é a questão do climatério, menopausa, envelhecimento, o que a gente pode fazer com isso, né? Que está bem na moda hoje, né? E com muitas dúvidas, muitas questões a esse respeito, espero poder ajudar. A vida das pessoas muito pautada na aparência, nas possibilidades de consumo, na beleza, né? Quando a gente fala em menopausa, a gente lembra de envelhecimento, a gente lembra de maturidade, né? Então, a gente precisa encontrar um outro caminho, né? Nós, mulheres, principalmente, para definir esse período da vida, né? Que é um período da vida como todos os outros, né? Com as suas vantagens e com as suas desvantagens também, né? Mas a questão aí é que a desvantagem é sempre colocada em primeiro lugar quando você fala em mulheres acima dos 50 anos, né? E eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse foco na nossa sociedade em geral, não é uma questão exclusivamente do ponto de vista médico. Na verdade, menopausa, climatério, não é uma doença, é uma fase da vida, né? E essa fase da vida tem particularidades, né, ligadas aí a questões hormonais e ligadas também ao envelhecimento, ao amadurecimento, né? Eu brinco com as minhas pacientes e com todo mundo que só tem um jeito da gente não envelhecer, né? É morrer antes. E a gente não quer morrer antes. Então, envelhecer faz parte do pacote. E acho que a menopausa, que é a última menstruação, né? A definição da menopausa é a última menstruação, e o climatério, que é essa fase que a gente está, quando acontece a menopausa, onde vários sintomas e sinais acontecem pela parada de funcionamento dos ovários e pela diminuição do aporte de hormônios femininos para a mulher, né? Que marca essa fase da vida, e a gente tem que se sentir principalmente vitoriosa de ter chegado até aqui, né? E precisamos reinventar um pouco várias áreas da nossa vida para manter uma qualidade boa de vida, com as vantagens que a gente tem com a maturidade, com o fato da gente estar num momento de maior estabilidade na vida, com os filhos já maiores, né? Com funções relacionadas à criação dos filhos, principalmente, já um pouco mais leves, né? E enxergar as vantagens disso e não só os incômodos e as desvantagens que essa fase pode trazer. O sintoma mais comum, de longe, né, e mais famoso, são as ondas de calor, né? E as ondas de calor acontecem em 50% das mulheres, né, que é uma frequência muito importante, né? Acontecem por causa de um descontrole do sistema de controle de temperatura corporal, que é cerebral e que enfim, feito principalmente pelos hormônios, antes da menopausa. Depois da menopausa, ele passa a ser feito pelo sistema nervoso autônomo de forma exclusiva, né? Então, as ondas de calor são o sintoma mais comum que acontece nessa fase do climatério. Em geral, elas acontecem um pouco antes da mulher parar de menstruar, pode ser um ano antes, 6 meses antes, mais um tempo antes, e podem durar aí durante algum tempo, né? Os sintomas do climatério, eles duram, em média, entre 2 e 3 anos. Mais fortemente, de forma mais importante, 1 ano, né? Isso para a grande maioria das mulheres, Vitória, porque tudo em medicina e tudo na vida a gente coloca numa curva que a gente chama de Gauss. Não sei se você lembra dessa curva, que é uma curva que começa aqui embaixo, que sobe e que desce de novo, né? A maioria das mulheres estão no meio da curva de Gauss. Então, elas têm sintomas leves ou moderados por 2 ou 3 anos. Tem um pedacinho da curva que é desse lado aqui embaixo, que são mulheres que não têm nenhum sintoma.
que passam pela menopausa como se estivesse acontecendo nada, param de menstruar pura e simplesmente. Né? E tem um outro pedacinho da curva do outro lado, que são mulheres que têm sintomas importantes durante muito tempo, às vezes até para o resto da vida. Eu tenho pacientes que não conseguem parar a reposição hormonal nos seus 75, 76 anos. Você tira o hormônio, ela tem onda de calor. Né? Mas a grande maioria, acho que a gente precisa conversar do mais comum e não do raro, né? São essas mulheres que têm sintomas moderados ou leves durante 2 ou 3 anos. E o que a gente precisa fazer durante esses anos para passar por isso da melhor forma possível? Os principais grupos de sintomas são os sintomas relacionados a disfunções sexuais, né? Então, falta de libido, dificuldade de orgasmo, enfim, ressecamento vaginal, problemas nas questões sexuais. Né? Um outro grupo de sintomas são o cansaço, a falta de energia, que tem uma relação com libido também. Né? A libido não é só sexual, a libido é para tudo na vida. Né? Então, que estão bem relacionados. E outros sintomas mais físicos, por causa da diminuição do colágeno. A gente vai perdendo colágeno no momento da menopausa a gente perde colágeno de forma mais acelerada. Né? Então, a pele mais seca, o cabelo mais fino e queda de cabelo, a unha fraca, né? Flacidez, isso tudo são sintomas que podem vir nessa fase e que têm uma relação com a diminuição da produção hormonal pelos ovários. Dá para a gente falar em tratamento do climatério, dessa fase da menopausa, sem que a mulher esteja tomando cuidados com a sua saúde. Tá? Então, é muito importante uma atenção especial com alimentação, né? Uma alimentação cada vez mais baseada em coisas frescas, usar menos embutidos, menos fritura. Né? A alimentação melhor para essa fase é o que a gente chama de mediterrânea, né? Que usa uma parte de cereais e tal, mas que usa principalmente proteínas e carboidratos naturais, né? Verduras, frutas, legumes, azeite, muita coisa crua, né? O mínimo possível congelado, embutido. Então, se alimentar bem já é um enorme passo para a gente ter menos sintomas. Tá? Então, a alimentação saudável é fundamental. O segundo ponto importantíssimo é o exercício físico. A atividade física comprovadamente diminui os sintomas de menopausa, de climatério, né? E, lógico, traz benefícios para a tua saúde. Aqui a gente pode fazer uma lista enorme deles, cardiovasculares, em questões de manutenção do peso corporal, em questões de disposição, né? De melhorar cansaço. Então, atividades físicas, segunda questão. A terceira questão são cuidados com a saúde mental. Né? Tudo que é anti-estresse, a gente precisa fortalecer essa fase, porque a gente tem exatamente o desejo contrário, de piorar do ponto de vista da saúde mental, né? Piorar estresse. Né? Então, é muito importante que a gente cuide. Muitas mulheres e muitas pessoas, o melhor anti-estresse é o exercício físico, por exemplo. Mas a meditação, fazer o que gosta, pintar, passear, viajar, estar com amigos, dar risada, né? Tudo isso são cuidados com a saúde mental que a gente precisa intensificar nessa fase do climatério. Então, o ponto de partida para o tratamento das afecções, dos sintomas relacionados ao climatério e menopausa são boa alimentação, atividade física e cuidados com a saúde mental. Depois a gente tem uma gama de outras possibilidades de tratamento, e aí a gente pode falar de cada uma delas, mas basicamente os fitoterápicos, né, são remédios feitos de plantas, né, e podem ajudar muito, né, e a terapia de reposição hormonal, que hoje em dia a gente chama de terapia hormonal do climatério, que é repor esse hormônio que a mulher passou a produzir em menor quantidade ou parou de produzir durante a fase da menopausa. Foi uma ideia fantástica, inventada nos Estados Unidos nos anos 70, 80, base
a base partiu de um movimento feminista, né, porque as mulheres não se conformavam que com 50 anos elas perdessem tanta energia, né, e hoje uma mulher de 50 anos, eu estou com 54, né, às vezes eu tenho filha na faculdade, eu tenho uma vida ativa como mãe ainda, eu sou dona de casa, eu trabalho fora, enfim, sou professora, sou cirurgiã, e a gente perde muita energia mesmo pela falta do hormônio. Então, essa ideia de repor o hormônio, que aconteceu aí na década de 70 nos Estados Unidos, foi uma ideia fantástica. Só que, como tudo também, a gente precisou de um momento de adaptação a isso. Então, a gente deu muito hormônio para muitas mulheres que não podiam tomar, criamos muitos problemas na época, e hoje a gente entende o lugar da terapia hormonal no climatério, que é um lugar, Vitória, de tirar sintomas da menopausa. Né? Então, por isso que eu insisto muito com as minhas pacientes que cuidem da saúde como um todo primeiro, porque a reposição do hormônio ela é só um pedaço desse tratamento. Ela sozinha, ela não vai resolver nada. Né? E pior que isso, ela pode piorar outras coisas. A gente tinha uma ideia de que o hormônio ia trazer de volta, o hormônio reposto ia trazer de volta o que o nosso hormônio fazia antes da menopausa, porque o estrógeno e a progesterona, eles são hormônios que eles protegem o coração, por isso que as mulheres antes da menopausa têm menos infarto que os homens, por exemplo, né? Então, protegem os ossos, que a gente tem, depois da menopausa, mais risco de osteoporose, né? Protegem de doenças mentais ou de doenças do envelhecimento, como Alzheimer, como demência, mas os estudos mostraram, depois de muitos anos, que isso não é verdade. Né? Infelizmente, a gente não consegue, com a reposição hormonal, trazer todos os benefícios que o nosso hormônio que a gente produzia trazia. Então, hoje a gente pode usar e deve usar o hormônio em mulheres que não tenham contraindicação para o uso, e eu vou frisar bem quem são as que têm contraindicação, tá? Por um curto período ou pelo menor período de tempo possível, com a menor dose, porque a gente sabe que o hormônio serve basicamente para tirar sintomas, então a gente deve usar enquanto a gente tem sintomas. Não sei se você quer que eu emende já aqui em quem não pode tomar hormônio de jeito nenhum, que eu acho que isso é muito importante, porque ainda hoje, depois de muitos anos desses estudos publicados, eu infelizmente recebo mulheres usando hormônio que não deveriam estar usando, e isso é muito importante que a gente enfatize toda vez que a gente fala de terapia hormonal, e são elas, mulheres que tiveram câncer de mama, essas muito provavelmente não vão poder usar o hormônio durante toda a sua vida, parentes próximos dessas mulheres, então, quem tem mãe, irmã ou filha com câncer de mama, ou quem tem mais de 2 ou 3 parentes de primeiro ou segundo grau com câncer de mama, não devem usar reposição hormonal. Mulheres que tiveram cardiopatias graves, então, aquela mulher que teve infarto, que tem ponte de safena, ou que tem estente, que teve derrame, acidente vascular cerebral, mulheres com doenças nos vasos não devem usar, e qualquer mulher que tenha algum problema de trombose, ela teve, ou na família próxima, ela precisa ser investigada antes de usar o hormônio. Depois aí tem algumas contraindicações relativas, que são principalmente as mulheres hipertensas, são muitas, então a gente não vai tirar todas desse rol, mas a gente tem que ter atenção com a mulher hipertensa e diabética, porque ela pode ter mais risco, principalmente para doenças do coração. Tá? Basicamente, as contraindicações mais importantes são essas. Depois, lógico, caso a caso tem que ser estudado, né? Às vezes doenças raras não podem usar, então é importante que a gente sempre faça um histórico bom daquela paciente antes de indicar o hormônio, e que, principalmente, lembre que o hormônio sozinho não vai resolver, a gente precisa ter aquelas 3 questões que eu falei no começo, acertadas: exercício físico, boa alimentação e cuidados com a saúde mental. E o hormônio vai ser um coadjuvante nessa história por um período curto de tempo ali, enquanto os sintomas são muito importantes. Fertilidade de forma importante.
tá? Mas isso não é segurança para você parar qualquer anticoncepção. A questão aí é que a gente tem alguns tipos de anticoncepcional que a gente não deve usar em mulheres acima de 35 anos. Né? A gente sempre vê aí, né, na imprensa mulheres que tiveram trombose com pílula, por exemplo. Né? Em geral, se você for investigar esses casos, são mulheres que não deveriam estar tomando pílula desde o começo, né? Que elas tinham risco aumentado para a pílula. Então, a gente precisa lembrar que, após os 35 anos, a gente precisa mudar a forma de anticoncepção, né? Porque depois dos 35 anos, a gente começa a acrescentar risco de trombose usando pílula anticoncepcional dos 2 hormônios. Então, a gente deve manter uma anticoncepção eficiente, pelo menos até os 45 anos, em todas as mulheres. E depois avaliar também aí caso a caso. Aquelas mulheres que menstruam muito regularmente, que não muda nada no seu ciclo, né? São mulheres que têm risco de gravidez sempre, sempre. E que, em geral, são gravidezes depois dos 45 anos, por exemplo, que não vão para frente, que, enfim, acaba se transformando em abortamento, ruins. Então, o cuidado com a anticoncepção, ele deve existir enquanto a mulher menstruar. A hora que ela para de menstruar, próxima da menopausa, a gente já pode ficar segura. Então, menopausa é igual a não conseguir mais engravidar. Isso é um outro ponto que traz angústia para as mulheres, né? A enorme maioria delas não querem mais filhos, né? E não pensam em filhos nessa fase, mas o fato de não poder mais engravidar traz uma certa angústia, né? E isso também a gente tem que trabalhar bastante na cabeça delas. Mas, enquanto menstruar regularmente, a gente não pode dizer que o risco de gravidez é zero, apesar dele ser baixo depois dos 45 anos, né? Então, manter a anticoncepção enquanto estiver menstruando. Precisa passar, eu acho que depois desses 2 anos de pandemia, onde a gente perdeu tanta gente, né? Eu pessoalmente perdi vários amigos, né? A gente repensar um pouco as coisas importantes da vida, né? E eu acho que essa é uma questão filosófica dessa fase. A gente conseguir enxergar esse processo, primeiro, como um processo natural, né? E que só não vai passar por esse processo quem não chegar nessa idade. Então, chegar aqui já é uma vitória, ainda mais depois da pandemia do Covid-19, acho que a gente pode dizer vitória. Então, acho que comemorar essa questão é importante e ter uma certa aceitação com as limitações que esses sintomas ou que essa diminuição da produção hormonal traz na nossa vida e conseguir encontrar estratégias para solucionar ou para superar essas dificuldades ou esses sintomas que vão durar aí por um tempo e depois vão passar, porque a gente vai, o nosso organismo vai se adaptando à falta da produção do hormônio ovariano, né? Mas é muito importante que as mulheres pensem nisso, né, e se organizem para essa fase, né? O que eu vejo é que a busca pela juventude está cada vez mais forte na nossa sociedade, né? Agora a gente vê todas as questões de harmonização facial, de tratamentos para mudar o corpo, para mudar o rosto, tudo, buscando uma juventude meio que eterna, e isso é impossível, né? Em algum momento a gente vai ter que envelhecer, né? E talvez a menopausa traga essa angústia, porque é esse primeiro momento aí, onde a gente se depara com uma diminuição na produção desses hormônios que dão mais pique, que nos deixam mais femininas, que trazem a beleza da pele, etc. Mas a gente pode buscar outras qualidades e outros caminhos na nossa vida que para passar por isso da melhor forma possível e entender que na maturidade tem beleza também. A gente, hoje, se você for comparar, eu procuro sempre me comparar com a mulher que eu era com 20 anos e eu me acho melhor hoje, né? Talvez não do ponto de vista do aspecto estético ou da beleza da pele, etc., mas do ponto de vista de maturidade, de entendimento do mundo, né? De talvez generosidade, a gente precisa construir esse momento na nossa vida para a gente passar por ele o melhor possível. Eu acho que mais ou menos é isso a minha dica para as minhas amigas.